Fala galera, tudo bem? Sou o professor Elton. Vamos dar sequência aí a respeito de matrizes. Vamos falar hoje um pouquinho a respeito de matriz inversa, nessa aula número 7. Só que nós vamos usar apenas a definição para encontrar a matriz inversa. Porém, antes de entrar de fato em matriz inversa, vamos falar um pouquinho aqui de noções iniciais. Vamos falar primeiro de números inversos, tá? No conjunto dos números reais, para todo A diferente de zero, existe o número B denominado inverso de A, satisfazendo a seguinte são: A vezes B é igual a B vezes A, que é igual a 1, que é o nosso elemento neutro lá na multiplicação. É bastante comum indicarmos o inverso de A por 1 sobre A ou A elevado a menos 1. Então, um único exemplo aqui. 5 vezes 1 quinto é igual a 1 quinto vezes 5, que é igual a 1. Então, 1 quinto é o inverso de 5, ou 5 é o inverso de 1 quinto, porque a multiplicação entre eles resulta em uma unidade, tá? Que seria o nosso elemento neutro na multiplicação. Usando essa mesma ideia, a gente chega em matriz inversa. Então, a definição diz o seguinte: uma matriz A quadrada de ordem n, de se invertível, C e somente C, existir uma matriz B quadrada de ordem n, tal que A vezes B é igual a B vezes A, que vai gerar a matriz identidade. Lembrando que a matriz identidade é o nosso elemento neutro na multiplicação de matrizes. Então, se A vezes B ou B vezes A gerar a matriz identidade, nós podemos falar que A é inversa de B ou B é inversa de A, tá? Então, aqui só para reforçar, IN é a matriz identidade de ordem n, e B é denominada a inversa de A e indicada por A elevado a menos 1. Vamos realizar aqui dois exemplos, tá? O primeiro exemplo, verifique que a matriz B é a inversa da matriz A. Então, para a gente verificar se B é a inversa de A. Então, B só vai ser a inversa de A se A vezes B gerar a matriz identidade. Ou B vezes A também gerar a matriz identidade. Então, vamos montar aqui primeiro A vezes B. Então, eu tenho aqui a matriz A vezes a matriz B e vamos multiplicar elas. Como que eu efetuo multiplicação, então, de matrizes? Eu pego a primeira linha com a primeira coluna da segunda. Então, eu vou fazer 4 vezes 3, 12. 1 vezes menos 11, menos 11. Então, eu tenho 12 menos 11. Agora vai ser a hora de pegar a primeira linha com a segunda coluna. Então, vamos fazer 4 vezes menos 1, menos 4. 1 vezes 4, 4. Então, menos 4 mais 4. Vamos pegar agora a segunda linha da primeira e a primeira coluna da segunda e realizar a mesma coisa. Então, 11 vezes 3, 33. 3 vezes menos 11, menos 33. E por último, segunda linha com segunda coluna. 11 vezes menos 1, menos 11. 3 vezes 4, 12. Então, resolvendo, 12 menos 11, 1. 4 menos 4, 0. 33 menos 33, 0. E 12 menos 11, 1. Nós chegamos na matriz identidade. Então, eu já posso falar que B é a inversa de A ou que A é a inversa de B. Se eu realizar B vezes A, também vai ter que dar a identidade, tá? Então, vamos realizar aqui B vezes A. Então, a mesma ideia, vamos pegar a primeira linha com a primeira coluna. 3 vezes 4, 12. Menos 1 vezes 11, menos 11. Então, 12 menos 11. Primeira linha com segunda coluna agora. 1 vezes 3, 3. Menos 1 vezes 3, menos 3. Então, 3 menos 3. Agora é a hora da segunda linha. Então, segunda linha com primeira coluna. Menos 11 vezes 4, menos 44. E 4 vezes 11, 44. E para finalizar, eu tenho segunda linha com segunda coluna. Menos 11 vezes 1 dá menos 11. E 4 vezes 3 dá 12. Efetuando os cálculos, nós também vamos chegar na matriz identidade. Então, nós podemos falar que a matriz A é a inversa de B ou que a matriz B é a inversa de A. Como A vezes B é igual a B vezes A, que é igual à matriz identidade, nós podemos falar que a matriz B é a inversa de A. Isto é, B é igual a elevado a menos 1. Então, nesse primeiro exemplo, nós usamos a definição para verificar se uma matriz é a inversa
da outra. No exemplo 2, nós vamos descobrir como que a gente vai chegar na matriz inversa. Então, no exemplo 2, nós temos determinar, se existir, a inversa da matriz A com os elementos 3, 2, 5, 4. Tá? Então, se existir, nós queremos calcular a inversa da matriz A. Então, se existir a inversa de A, temos que A vezes a inversa de A vai gerar a matriz identidade. Tá? A vezes a inversa tem que chegar na matriz identidade. Então, a matriz inversa, A elevado a menos 1, vai ser composta pelos seguintes elementos: A, B, C e D. E agora vamos trabalhar com essa equação. Então, eu tenho que A vezes a inversa de A tem que gerar a matriz identidade. Então, A vezes a inversa de A vai ter que resultar na matriz identidade. Então, vamos multiplicar e depois a gente vai igualar a matriz identidade. Então, nós temos o seguinte: para multiplicar A vezes a inversa de A, como que nós vamos proceder? Pegamos a primeira linha da primeira matriz, primeira coluna da segunda. Então, eu tenho 3 vezes A, 3A, 2 vezes C, 2C. Agora, primeira linha com segunda coluna. 3 vezes B, 3B, 2 vezes D, 2D. Vamos pegar agora a segunda linha da primeira matriz, com a primeira coluna da segunda. Então, 5 vezes A, 5A, 4 vezes C, 4C. E para finalizar, segunda linha com segunda coluna. 5 vezes B, 5B, 4 vezes D, 4D. Lembrando que isso tem que resultar na matriz identidade. Então, essa igualdade ela tem que ser verdadeira. E para essa igualdade ser verdadeira, eu tenho que 3A mais 2C tem que ser igual a 1, 5A mais 4C tem que ser igual a 0. Isso me permite montar um primeiro sistema e com ele eu consigo descobrir o valor de A e o valor de C. Também sabemos que 3B mais 2D tem que ser igual a 0 e que 5B mais 4D tem que ser igual a 1. Isso me permite montar um segundo sistema, onde eu vou conseguir encontrar o valor de B e o valor de D. Vamos partir do princípio que vocês sabem resolver o sistema de equação de primeiro grau com duas incógnitas e duas equações. Então, resolvendo o primeiro sistema, nós temos que o A é igual a 2 e o C é igual a menos 5 meios. Resolvendo o segundo sistema, nós temos que o B é igual a menos 1 e o D é igual a 3 meios. Com isso, eu consigo montar a minha matriz inversa. Então, A elevado a menos 1 vai ser formado pelos elementos 2 menos 1, menos 5 meios e 3 meios. Tá? Por que aqui no caso fala para determinar se existir? Porque pode muito bem acontecer desse sistema não ter solução. Se esse sistema não tiver solução, não existe a matriz inversa. Tá? Então, se esse sistema não tiver solução, não existe a matriz inversa. E depois nós vamos ver também que só existe a inversa de A, tá? A matriz A só vai ter a inversa se o determinante de A for justamente diferente de 0. Tá? Então, isso aqui é um ponto importante, quem vai fazer os vestibulares. Determinante de uma matriz tem que ser diferente de 0 para ela ser invertível, tá? Para existir a matriz inversa. Se ele for igual a 0, não existe a matriz inversa. Só adiantando aqui, né, dando uma adiantada. Como que eu calculo o determinante de A aqui no caso? O determinante de A vai ser simplesmente 3 vezes 4, 12, menos 5 vezes 2, 10. Então eu tenho que o determinante de A é igual a 2. Como é diferente de 0, de fato existe a inversa, e a inversa nós encontramos resolvendo através do sistema. Tá? Vamos comentar algumas propriedades só para a gente poder finalizar essa aula de matriz inversa. Então eu tenho aqui propriedades da matriz inversa, sendo A e B matrizes quadradas de ordem n e inversíveis. Temos as seguintes propriedades. Então, dada a matriz A, se existir A elevado a menos 1, então ela é única. Então só existe uma inversa, não tem como existir duas. Tá? A menos 1 elevado a menos 1 é igual a A. Então a inversa de A, melhor, a inversa da inversa de A é igual a A. A vezes B, eu realizo A vezes B, depois eu faço a inversa desse produto.
é igual a inversa de B vezes a inversa de A. A inversa de A, depois realizando a transposta, é a mesma coisa que a transposta de A depois realizando a inversa. E a inversa de A elevado a N é igual a A elevado a N, no final realizando a inversa. E assim a gente termina essa aula número 7, intitulada Matriz Inversa usando a definição. Então nós montamos a matriz inversa simplesmente usando a definição, onde A vezes a inversa de A vai gerar a matriz identidade. Na sequência, na aula 8, nós vamos ver a matriz inversa usando a matriz aumentada e depois na aula número 9 nós vamos comentar um pouquinho da matriz inversa usando determinante. Tá? Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixe o seu like aí no vídeo e até a próxima aula.